Bom, na aula de hoje estamos chegando quase que ao fim do conteúdo de trigonometria. Tá? A gente já falou bastante de muita coisa na trigonometria, já falou de equação, de inequação, então agora está na hora da gente falar das funções. É a parte um pouco mais complicada, mas eu acho a parte mais da hora, tá? Porque a gente consegue colocar algum contexto um pouco mais palpável, mas eu vou deixar isso para aula online, tá? Aqui a gente vai só focar na parte matemática e eu nem gosto de mostrar isso aqui na parte, por exemplo, de tabelas. Mas como a gente está numa videoaula e precisa ser um pouco mais organizado, eu acho que mostrando assim uma forma de tabelas fica um pouco mais fácil da gente determinar. Bom, como é que funciona essa matéria? Eu vou pegar o conceito de função e introduzir a trigonometria nela. Qual era o conceito de função? Bom, a gente sabia que f de x é igual a y, né? Daí eu tinha os tipos de funções, função de primeiro grau, de segundo, função logarítmica, exponencial e assim vai. Lembra disso? Sim, lembramos. Aí, agora eu vou colocar um seno, um cosseno, uma tangente, uma cotangente. Isso vai do que a gente vai pensar aqui. Eu vou colocar o básico para vocês, seno e cosseno, porque é o que mais interessa. Depois, mais para frente, eu posso falar um pouquinho da tangente e as outras, certo? Como que a gente começa trabalhando? Bom, a gente sempre vai trabalhar em cima dos valores que a gente conhece, tá? Então, olha só. Para x igual a 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? O seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é 1 e o seno de 2π é 0. Esse valor é padrão. Então, eu já estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a mesma coisa que a gente fazia, por exemplo, na função de primeiro grau, que era pegar os valores de x e de y, né? Ó, x e y. Para quê? Para eu juntar essas coordenadas e formar pontos num gráfico. Exatamente isso que a gente vai fazer. Tá? Então, eu já deixei pré-montado para a gente não perder muito tempo. Tá? Então, olha só. Para x, usando a tabelinha aqui, ó. Para x igual a 0, o seno igual a 0. E assim vai. Para x igual a π sobre 2, seno de π sobre 2 é igual a quanto? 1. Ó, seno de 0, 0. Ó, ponto 0 aqui. Π sobre 2, seno é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Tá vendo aqui? E o seno de 2π é 0. Certo? Então, a primeira parte é eu colocar esses pontos no determinado lugar aqui no plano cartesiano. Certo? Para quê? Agora eu vou ligar esses pontos. Ah, só ligar vai dar umas retas? Não vai dar reta, não vai dar nada, vai dar esta curva aqui. Tá? Tá vendo que eu liguei os pontos? Ela tem este formato aqui. Ah, mas por que pega esse formato? Bom, se eu pegar os infinitos pontos de 0 a 2π, eles vão fazer esta curva aqui. E aí, como é que eu determino ela? Bom, é só ligar os pontos e eu pegar vários valores aqui do gráfico. Mas por que eu formei desse jeito aqui? Porque esse é o formato padrão da função seno. Tá? Toda função seno, tá? Que tiver um seno de alguma coisa lá, vai ter este formato aqui. E agora vamos tentar entrar um pouquinho na parte de função, tá? O domínio dessa função são todos os valores de x. Pode ser qualquer valor real, certo? Todo valor real. Aqui, imagem. Imagens são os valores de y. Onde os valores de y estão variando? Ó, estão variando de menos 1 a 1, tá? Não passa desses valores, tá vendo aqui? Que é exatamente os maiores valores para seno. Vai de menos 1 a 1. E o período? O que é esse período? As funções trigonométricas, elas são periódicas. Se você for ver lá no ciclo trigonométrico, o que chama um ciclo trigonométrico? Você vê que ela demora um intervalo para dar uma volta, não é? E aí a gente viu na aula passada que eu posso dar mais de uma volta. Então, o período de uma volta completa seria de 0 a 2π. Depois ela começa a repetir de novo. Exatamente. Então, deixa o período um pouco de lado, que a gente vai trabalhar ele um pouquinho mais para frente. Mas o período aqui é o tempo, então, que ele demora para completar um ciclo. Tá? Beleza? Aí, eu mostrei esse formato aqui, tá? Da função seno. Agora, vamos falar um pouquinho da função cosseno, tá? O procedimento de montagem é o mesmo da função seno, por isso que aqui eu deixo um pouco mais compacto. Vamos pegar os valores conhecidos, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, tá? Quanto é o cosseno de 0? 1. Quanto é o cosseno de π sobre 2? 0. Quanto é o cosseno de π? Menos 1, e assim vai, né? Então, aqui estão os valores básicos. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na função seno, tá? Quando o x igual a 0, tá? A função é igual a 1, tá? Aqui é o ponto. Quando o x é igual a π sobre 2, a minha função é 0, tá aqui no 0. Π
vai ser menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0, tá aqui o 0. E cosseno de 2π é igual a 1, tá aqui o 1 aqui. Certo? Maravilha? Aí a gente vai juntar os pontos. Qual é o formato básico de uma função cosseno? É esse formato aqui que parece uma depressão, parece um U e tudo mais. Tá? E esse é o formato da minha função cosseno. Mesmo procedimento aqui. O domínio, os valores de x são os valores reais. Aqui no caso, como é uma função básica, o cosseno vai de 1 a menos 1. Tá aqui a nossa imagem. E o período também, o ciclo, se repete de 0 a 2π. Então, o período é 2π. Vai de 2 em 2π sempre. Né? A cada volta tem 2π radiano. Certo? Então, como que a gente pode analisar? Ficou um pouco complexo. Qual é a base dessa matéria aqui? O que eu quero que vocês realmente guardem aqui nesse início de aula. Tá? É o formato básico das funções seno e cosseno. A função seno tem esse formato aqui de onda e a função cosseno tem praticamente esse formato de U. Não vai mudar. Esses são os formatos básicos, certo? Esse é o formato padrão de uma função seno e cosseno. Não vai, vou fazer uma reta, uma parábola. Não, é aqui, certo? Então guarda esses desenhos. Por quê? Porque agora eu vou dar um exemplo onde a gente vai variar os valores. Tá? Aqui eu vou dar só uma da função seno, depois nas outras aulas a gente vai fazendo outros exemplos com cosseno e tudo mais. Eu não gosto muito de fazer na forma de tabela, tá? Mas como a gente está numa videoaula, eu não quero que ela fique muito extensa, eu vou colocar na tabela. Quando a gente for para a aula online, eu trabalho com vocês do modo que eu acho mais interessante, certo? Como que eu faço isso aqui? Tá vendo essa função aqui? É uma função seno? É, porque o seno está aqui. Mas eu tenho outros fatores aqui, outros coeficientes aqui. Então, como é que a gente pode trabalhar isso sem entender muito bem como é que eles funcionam? Bom, os valores básicos são 0, π sobre 2, π, e assim vai, certo? Aqui. Seno de 0, 0, seno de π sobre 2, 1, e assim vai, certo? O que está acontecendo com o seno? Bom, ele está sendo multiplicado por 3. Então, eu vou multiplicar esses valores por 3. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0 no caso. Menos 1 vezes 3, menos 3. E 0 vezes 3, 0. Certo? Aqui, ó, já foi multiplicado por 3. E depois eu estou subtraindo 1. Tá? Então, eu vou pegar esses valores e subtrair 1. 0 menos 1, menos 1. 3 menos 1, 2. 0 menos 1, menos 1. Menos 3, menos 1, menos 4. E 0, menos 1, menos 1. E esses são os novos valores para a minha função. Não é mais aquele 0, 1, menos 1, 0, 1, menos 1. Tá? Porque a função agora tem valores diferentes. E agora eu vou colocar esses valores aqui no gráfico. Para seno de x igual a 0, quanto está dando nessa função? Menos 1. Então, x igual a 0, a minha função está batendo no menos 1 aqui em y, certo? Para x igual a π sobre 2, quanto que está batendo a minha função? No 2. Tá vendo? Para x igual a π, quanto está batendo a minha função? Menos 1. Para x igual a 3π sobre 2, quanto está batendo a minha função? Menos 4, lá embaixo. Tá? E para x igual a 2π, quanto está batendo a minha função? Menos 1 aqui. E agora, eu nada mais, nada menos, ligo esses pontos. Lembrando que o formato padrão da função seno, é assim. Então, a gente não pode sair ligando pontos do jeito que a gente bem entender. Ligando os pontos, ela vai fazer este formato. Agora vamos dar uma analisada agora em função de valores aqui. Bom, qual é o domínio dos valores de x? Bom, o domínio são os reais, certo? Agora, qual é o conjunto imagem? Agora, não é mais de menos 1 a 1, tá? Tá vendo que ela vai de menos 4 a 2? Então, agora a nossa nova imagem é de menos 4 a 2, porque lembrando que a imagem são os valores de y. Tá? Ah, Victor, mas o valor do seno e cosseno não pode ser maior do que 1. Mas eu não estou falando aqui, ó. Aqui não é o valor de seno que está passando de 1. Tá? Aqui é o valor da função inteira. O seno está aqui paradinho. A função inteira tem esses conjuntos de imagens. Certo? E aí, o período aqui. O período continua sendo cíclico de 0 a 2π, porque a gente determinou isso. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que eu mudo esse período aqui e vou mostrar a forma geral de como a gente trabalha, tá? Então, aqui o período, no caso, continua sendo 2π, que esse ciclo vai se repetir de 0 a 2π, certo? Então, essa aqui é a introdução da parte de funções trigonométricas para vocês.